Bom dia a todos e todas. Me chamo Marcos Silva, sou educador social do CREAS, atuando como técnico de abordagem social, estudante em psicologia no 6º período e também estagiário na área. Eu queria apresentar para vocês um pouco o CREAS, né? Antes de começar a nossa live, para depois a gente entrar no nosso assunto dessa sexta-feira, primeira sexta-feira de setembro, tá ok? O CREAS, para quem não conhece, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, tá? Que possibilita um atendimento com atuação qualificada, relacionada aos aspectos de acolhimento, atendimento e acompanhamento, além dos encaminhamentos para as redes socioassistenciais. Essas redes, elas são compostas pela rede de saúde mental, rede de educação, rede de segurança e como também a rede da assistência social, a fim de potencializar as ações de profissionais visando uma prática protagônica, atuando na organização eficaz, visando ainda ajudar os usuários que buscam os nossos serviços. Esses usuários, eles buscam superar situações de violação de direito, sejam elas violência, abuso, exploração sexual, além de cumprimentos de medidas socioeducativas em meio aberto. Também trabalhamos com pessoas em situação de rua, pessoas que passam por negligência, abandono e entre outros. Tá? Sabendo que o setembro ele traz um foco principal ao suicídio, né? Tanto é que ele foi formatado na sociedade brasileira como Setembro Amarelo. O CREAS traz para todos vocês, né, nossos espectadores, nossos usuários, nossos amigos e parceiros, traz, abrindo o mês de setembro, o tema CREAS, um dos mecanismos de prevenção ao suicídio. E aí, diante desse tema, é importante a gente trazer, né, antes de começar a debater o tema, trazer a importância que a OMS traz na visão desse processo que abraça a sociedade, não só a sociedade brasileira, como também a sociedade mundial. Segundo a OMS, o suicídio trata-se de um grave problema de saúde pública. No entanto, os suicídios podem ser evitados em tempos oportunos, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais necessitam de uma ampla estratégia multissetorial. Essa estratégia multissetorial, ela perpassa por todos os serviços que trabalham, né, em prol ao usuário esse do serviço, na melhoria, no bem-estar, na qualidade de vida, no cuidado e acolhimento. Além da OMS, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ela trata o suicídio como: cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidade e países inteiros e tem efeito duradouro sobre as pessoas que são deixadas para trás. O suicida, né, ele está dentro do seu processo de sofrimento, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser entendido, mas quando isso não acontece, ele de fato age a chegar ao extremo.
E para quem fica? Para quem fica com a dor, para quem fica com sentimento de impotência por não ter conseguido ajudar essa pessoa, né? Esse ente, esse amigo. Como fica a sociedade diante do processo do suicídio? Como fica a comunidade? Como fica a escola? E aí, a OPAS também traz que o suicídio ocorre durante todo o curso de vida, né? O suicídio ele vai perpassar na construção da criança para a adolescência, da adolescência para o adulto, do adulto para o idoso. O suicídio ele vai estar caminhando nesse processo. Porém, o suicídio se torna a segunda principal causa entre jovens em todo o mundo. Então, a classe do jovem, né, do adolescente, o jovem e o adulto jovem, ele é o mais afetado. E para discutir sobre esse tema, né, eu convido minha querida amiga, psicóloga, que atua na área de TCC, né? Ela trabalha com essa abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental. A psicóloga Luciana Melo Cabral, que hoje atua no setor de psicologia do CREAS de Camaragibe. Deixa eu chamar ela aqui. Só um momento, deixa eu localizar a Lulu. Aqui, Luciana, você... Esperando ela entrar um pouquinho. Bom dia, Marcos, tudo bom? É um prazer, né, mais uma vez, né, participar dessa live, poder contribuir, né, com esse processo, né, de prevenção, né, que o CREAS vem realizando desde agosto, né, e que esse mês, como você já havia dito, é o mês do Setembro Amarelo e a gente vai potencializar a necessidade, né, dessa prevenção sobre o suicídio. Isso. Eu só não vou dizer para você, seja bem-vinda, até porque você é da casa, né? Mas seja bem-vinda à nossa sala de live, tá? Fico muito feliz por estar dividindo esse momento com você. Momento tão caro para a sociedade, né? Porque falar sobre suicídio é algo muito delicado e a gente precisa ter, né, essa forma. A gente precisa buscar os meios, a gente precisa ter um direcionamento de forma que não venha potencializar esse processo, né? O nosso objetivo hoje é de acolher, é de tentar passar para nossos usuários, né, de que forma o CREAS pode estar ajudando, né, nesse cuidado, e também ensinar a sociedade, a família, ao todo, né? Como atuar no cuidado a esses indivíduos que encontram-se adoecidos no processo, né, psíquico e que terminam buscando nesse ato um caminho que termina sendo trágico, tá? Mas para dar continuidade à nossa live, eu queria saber de você o seguinte, Lu, por que o mês de setembro? Porque o mês de setembro ele é focado no suicídio. E como foi que ele se tornou o Setembro Amarelo? Pois bem, Marcos, realmente, em 1994, né, houve um acontecimento muito chocante nos Estados Unidos com o falecimento do jovem, deixa eu me lembrar, o jovem Mike Emily, né?
O que aconteceu? Mike Emily era um rapaz super comunicativo, super amoroso, nunca demonstrou comportamentos que poderia vir a atentar, muito dedicado à sua profissão de mecânico. Ele tinha um Mustang 68, onde ele tinha reformado e tinha pintado de amarelo. Na semana seguinte, o Mike Emily, ele cometeu suicídio. Diante desse ato, a sociedade dos Estados Unidos, né, se reuniu grupos de amigos, e esse grupo de amigos, por não acreditar, né, que o seu colega que estava em sofrimento e eles não puderam ajudar, eles construíram a questão de uma ação com cartões amarelos e fita amarela, a homenagem a Mike Emily. E nesses cartões, nessas fitas, tinha uma frase: se precisar, peça ajuda. E aí, com essas ações, se precisar, peça ajuda. E aí, com essas ações feitas lá nos Estados Unidos, muitos jovens, muitas pessoas que tinham esse comportamento suicida, que tinham a ideação suicida, conseguiram pedir ajuda. Diante disso, a ONS, né, a Organização Nacional de Saúde, viu que essa ação foi muito potencializada, que trouxe bastantes benefícios, né, à prevenção ao suicídio. Ele arcou, né, como não é nem arcar, como é que eu posso dizer? Ele abraçou, né, esse projeto e determinou, por exemplo, que dia 10 de setembro seria o dia que poderíamos se considerar o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Certo. Então, quer dizer que em 1994, um jovem, né, que tem o perfil de todos os jovens, né, da nossa sociedade hoje, né, um jovem com todo o seu vigor, com todo sua vida social, né, estudando, trabalhando. Isso, um jovem com potencialidade, um jovem alegre, um jovem com habilidades, né, com aptidões, que poderia ter tido um progresso na vida. Aos 17 anos, atentou contra a sua vida. Atentou contra a sua vida e aí termina mobilizando toda uma comunidade, né? No momento de, se aconteceu isso com ele, pode acontecer isso com os outros, né? Então, outras pessoas podem estar vivendo, né, o mesmo problema de saúde que o Mike vivenciou e não conseguiu ter essa ajuda. Então, vamos fazer de Mike um exemplo, né? E através desse exemplo que ele deixou, né? Porque isso é um legado. Então, através desse legado, vamos procurar ajudar os demais. E aí, em 1994, acontece isso com o Mike, e aí você traz que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2003, ela potencializa essa ação e transforma isso num marco mundial no cuidado ao suicídio, né? Então, isso é muito importante. Eu queria saber como é que isso chega no Brasil, né? Eu sei que em 2015 o Brasil ele cria ações que também venham potencializar esse processo, ações essas que têm como base essa história de Mike em 1994, tem também como base a própria OMS. E aí o Brasil, em 2015, abraça essa causa, entende a necessidade de transformar isso em um projeto nacional. Como acontece essa chegada desse Setembro Amarelo no Brasil? Exatamente. Em 2015, né, como é que se diz? No Brasil, se cria um projeto junto com o Centro de Valorização à Vida, a Organização Brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho de Medicina, né, se juntam a fazer uma proposta que associa como é que eu posso dizer, a prevenção ao suicídio.
né? Para sensibilizar, para orientar. E ao longo desse processo, eles foram sensibilizando escola, universidades, instituições públicas, instituições privadas, de uma forma geral, que ele conseguisse envolver toda a sociedade ao pró da prevenção ao suicídio. Ok. E aí a gente vê que vários órgãos, né, principais que trabalham a saúde, sejam eles o Centro de Valorização à Vida, como você bem trouxe, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria se movimenta no Brasil e cria-se também no nosso país esse momento que norteia, né, esse cuidado ao combate ao suicídio. Tá? Isso, Luciana, eu queria saber também de você, trabalhar o suicídio, é importante a gente saber quais os fatores, né? Como isso chega na sociedade. Então, me fala aí, quais os principais fatores de risco social que podem vir a acarretar o suicídio? Pois bem, Marco, a gente tem dois fatores, né, que componente do comportamento suicida, né, que é o fator predisponente e o fator precipitante. Os fatores predisponentes, ele está relacionado à história de vida, que favorece a possibilidade de um comportamento suicida. Como tentativas, como transtornos psiquiátricos, como dores físicas, incapacitante, dolorosa, o isolamento social, entre outros, certo? Isso é o predisponente. Mas existem os fatores precipitantes. São aqueles que podem dizer... Oi. Antes de você explicar o precipitante, desculpa, tá? Antes de você explicar o precipitante, só me tira uma dúvida. Histórico familiar seria um fator predisponente? Predisponente. Predisponente. Então, seria importante que pudesse ser analisado o processo do histórico familiar e buscar e procurar entender se na família, né, lá atrás já houve casos, né, de suicídio ou tentativa ao suicídio, para que isso possa ser trabalhado na atualidade e aí buscar uma melhoria, né, da saúde mental entre os membros dessa determinada família que já passou por um processo, né, de suicídio? Sim, geralmente o especialista, né, na área de saúde mental, ele tem todo esse olhar, ele vai fazer um estudo sobre toda a situação comportamental da família. E aí é quando vai se percebendo se já há indícios, né, componentes predisponentes nessa família. Ok, entende? Ok. Desculpa, pode falar. Não, você ia fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Ainda permanecendo nos fatores predisponentes, tá? Uma pessoa, um paciente com saúde mental, né? Um paciente acometido, né? A doença mental, né? Ele que tem, né? Uma predisposição a esse adoecimento, esse paciente, além de ter o problema na saúde mental, ele também passa a fazer uso de entorpecentes. Você acha que também isso potencializa, né, esse processo de levar... Pode falar. Vê só. No predisponente, os transtornos mentais ele vai potencializar. Só que a dependência química, ele entra muito nos fatores precipitantes, né? Por quê? Os fatores precipitantes, ele desencadeiam o comportamento suicida, que ele pode ser desencadeado por um ambiente ou por uma questão estressora, né? O ambiente, eu posso dizer que é como o ambiente de fácil acesso a método suicida. Só que tem a questão do fator estressor, que
que é justamente isso. Quando o usuário, né, o paciente, a pessoa que está em sofrimento emocional, ele não consegue lidar com a sua emoção. Ele passa por várias situações, por exemplo, problema de separação conjugal, o luto mal resolvido, conflitos familiares, situações financeiras, a não aceitação, a orientação sexual e a própria dependência química. Né? Porque dependendo se você já tem um transtorno psiquiátrico que está relacionado à predisposição junto com o precipitante, os dois fatores juntos, ele pode proporcionar ao comportamento suicida. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Conseguiu sim, conseguiu sim. Conseguiu sim. Outra coisa, eu queria saber de você o seguinte, né? Existem dois temas que foram tratados, né, de forma bem, como é que eu posso trazer, de forma constante na sociedade. Um deles, na época, foi o bullying, e o outro, né, atualmente, é a homofobia. Essas duas formas que a sociedade, né, trata o indivíduo, certo? Seria um fator precipitante, se sim, tá? De fato, esse movimento social, né, seja de bullying, ou seja homofóbico, isso pode sim levar ao indivíduo que é afetado por por essa agressão, pode levar o indivíduo a vir cometer o suicídio? Sim, Marcos, sim. É porque eu estava tentando ouvir, porque a conexão não está muito favorável, mas sim, todos os dois são relacionados a fatores precipitantes, né? É algo que desencadeia, não é algo que vem, como é que eu posso dizer? Não é algo fisiológico, é o ambiente, a sociedade, a situação da relação com a família, né? O ambiente do trabalho, o ambiente da escola, né? Por exemplo, muitos jovens que se preocupam com o corpo, que não têm aceitação ao corpo, entra num processo de bullying, e aí, por não saber qual é o caminho, qual é a saída, né? Termina cometendo suicídio. Como também a homofobia, né? E entre outros fatores que podem levar ao usuário a cometer, sim. São todos fatores precipitantes. Entendi. Ainda permanecendo nesse assunto que você nos traz, Luciana, eu fiz uma pesquisa, né, e aí eu encontrei que a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela traz 3 características que são frequentes, encontradas no contexto do comportamento suicida. Tu podia nos falar um pouco sobre elas? Posso. Essas 3 características foi a OMS junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Então, eles viram que existem 3 características que ele potencializa o comportamento suicida. Que uma é a ambivalência, a outra é a impulsividade e a outra é a rigidez do pensamento. Uhum. Entendeu? E aí, o que eu posso falar sobre... Oi, diga. Não, pode falar, continua, desculpa. É porque como está tendo um delay, né? Aí termina a gente se perdendo, mas pode continuar. Realmente tá cortando. Mas assim, aí como essas 3 características, a gente pode falar um pouquinho da ambivalência, Marcos. Porque a ambivalência é o desejo de viver. Ele tem o desejo de viver e o de morrer se mistura, né? Mas a pessoa não quer morrer. Ele só quer continuar vivendo com aquela dor. Essa é quando ele tem um processo de ambivalência. Essa dor, ela pode ser física, ela pode ser psíquica, tá? A impulsividade, ela já é altamente mais agressora. Por quê? Porque devido ao impulso, ele comete o suicídio.
né? Ele pode ser transitório, pode ser motivacional, pode ser por alguma característica estressante, dos fatores precipitantes, aqueles que eu te falei. Pode ser ambiental ou estressores, certo? E a questão da rigidez do pensamento é que a pessoa parece ser incapaz, ou seja, ele não consegue perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema naquele momento. Né? Ele se sente acuado, fechado, preso, né? Se sente prisioneiro daquele pensamento e não consegue entender que não existe uma outra solução. E aí a gente chama de rigidez de pensamento. Por exemplo, a gente ouve muito, né, na família, os jovens, ou até adultos mesmo, dizendo assim, não aguento mais essa vida. Né? É melhor morrer do que estar nessa vida. Eu sou um peso para você. Então ele tem aquela rigidez de pensamento. Ele passa a acreditar realmente que ele não serve mais, que a família não gosta dele, que é melhor ele morrer. Então ele está muito relacionado à rigidez do pensamento. Entendi. Pessoal, nós temos uma pergunta aqui de Débora. Débora pergunta o seguinte: Luciana, por favor, repete um pouco sobre as características que você trouxe. Ah, tá, Débora. As características que eu falo é ambivalência, impulsividade ou rigidez do pensamento. Ambivalência está relacionado quando o indivíduo ele tem, ao mesmo tempo, ele tem um desejo de viver e ao mesmo tempo ele tem o desejo de morrer. Só que ele não vai cometer o comportamento suicida, tá? Porque a vontade maior vai prevalecer a vida, tá? Mas existe, ele fica nessa ambivalência. A impulsividade, ele vai no impulso, sem um controle, sem um pensar. Né? Ele vai muito pelo lado emocional. Eu não presto, eu não sirvo e eu vou e cometo mesmo o suicídio. Pode ser de qualquer situação. Por exemplo, ele está muito relacionado aos fatores precipitantes, que eu falei que existe o ambiente, né, que o ambiente favorece. Eu só não posso dar exemplo, tá? Porque o meu objetivo aqui é justamente de preservar para que as pessoas entendam que tem uma saída e tem os fatores estressantes, que pode ser qualquer situação na sua vida que pode te dar esse impulso, tá? E tem a rigidez do pensamento. Essa rigidez do pensamento está muito relacionada a pacientes de transtorno também. Por exemplo, transtorno de depressão. Talvez assim você vai conseguir compreender mais. E aí ele tem aquele pensamento negativo e ele não consegue sair daquele pensamento. É muito rígido. Ele passa mesmo a viver, acreditar que ele não é capaz, que ninguém ama, que é melhor morrer. Por mais que ele não venha cometer, mas só ter a ideação suicida, isso já causa um sofrimento. Isso. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer também aos 12 participantes que estão aqui conosco na sala, né? Débora foi uma delas, então, Débora, espero que a gente tenha conseguido responder a sua pergunta, né? E muito obrigado aí pela participação, espero que todos também participem, né? Mande perguntas aí no chat, que aí Luciana vai estar respondendo para vocês, tá bom? E, dando continuidade, tá? Luciana, quando você traz... chegou mais uma pergunta, não? Nossa assistente aqui de palco está conosco, Samara. Então, vamos retomar, né? Vamos retomar. E aí, é importante trazer que quando Luciana bem traz, né, que a gente não pode estar trazendo, no caso, os fatores precipitantes, né? Entende-se que é importante falar do suicídio, né? É importante acolher, é importante mostrar os caminhos, tanto dos serviços que podem estar ajudando, como também orientar a sociedade, a comunidade e a família, além da escola. Né?
É o nosso papel de orientar essa escola, né, nesse processo. E aí, quando esse papel ele começa a trazer exemplos, quando esse discurso e essa fala começa a trazer exemplos, né, a gente termina potencializando, né, o fato do indivíduo buscar os caminhos para o suicídio. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é combater. O nosso papel é ajudar. O nosso papel é fazer com que não só o indivíduo que está cometido com esse processo, com essa ideia, né, do suicídio, ele consiga sair desse momento, né, e aí se permita ser ajudado, como também orientar a família, né, orientar a sociedade de forma a acolher, de fato, essas pessoas, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês, né? A gente não vai estar potencializando, a gente não vai estar trazendo exemplos, até porque não é o nosso papel, tá? Até porque, Marcos, não é muito fácil, né, para as pessoas, né, identificar um comportamento suicida. É muito difícil. A gente consegue identificar outras patologias, mas o comportamento suicida não é tão fácil. Por exemplo, a ansiedade todo mundo consegue identificar, né? Porque é algo que é físico, né? Por exemplo, essas são situações também devastadoras na vida do usuário, do paciente, que é muito mais fácil eu identificar que eu estou ansiosa, a família identificar, né? A escola identificar, um outro profissional identificar, do que propriamente o comportamento suicida. Porque a ansiedade... Oi. Aproveitando que você traz a ansiedade, tem como a gente construir um parâmetro que diferencia a ansiedade da depressão? Sim, Marcos, justamente era nesse viés que eu estava tentando trazer, né? Porque a ansiedade, ele como são fatores físicos, né? A gente consegue entender que a gente tem uma enxaqueca causada por uma ansiedade, um ataque cardíaco causado pela ansiedade, hipertensão, né? Formigamento, tremores, né? Insônia. Tudo isso a gente consegue, né? Porque a parte física fica mais fácil de identificar. Só que o comportamento suicida ele está relacionado ao quadro depressivo, que é muito silencioso, que ele não reage como a ansiedade, ele age de uma forma muito silenciosa, né? E um dos pontos que ele começa a mostrar e que às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente está tão acostumado culturalmente, é quando, por exemplo, alguém está isolado. Né? O mundo anda tão isolado que a gente nem percebe. Pô, aquele cara está isolado, meu filho está isolado, é porque ele quer ficar sozinho. Não. Começa com isolamento, né? Começa a perda de apetite, né? Começa a ter insônias, começa... como é que eu posso dizer? Poxa, está saindo da minha mente. Começa a atropelar a fala do outro, né? Porque eu atropelando tua fala foi uma ansiedade. Né? Aí começa, porque é de ansiedade, depressão. Começa a ter pensamentos negativos, é justamente nisso que eu quero. É o pensamento negativo, né? Começa a ver a vida sem prazer, sem luz, sem alegria, né? E aí tem começa a viver, querer ficar deitado, e a primeira coisa que a gente pensa é que aquela pessoa está com preguiça. Que ele tem preguiça e que preguiça é bobagem, né? E que às vezes a gente não para ver que aquela pessoa está pedindo socorro. Que aquela pessoa está passando por um sofrimento emocional. Né? Algo que está na mente dele, que ele não está conseguindo lidar, dar uma resolução para aquele pensamento. Né? E aí ele começa a ver a vida de uma forma muito negativa. Fora quando ele tem já vai desencadeando outros transtornos, né?
que aí no caso, predisponentes. Mas muitos casos, né, de comportamento suicida, ele está relacionado à depressão. E que as pessoas não param para... não param, como é que eu posso dizer? Não param para ver, não param para cuidar. Porque depressão, ela é silenciosa, ela precisa de cuidado, de tratamento. Se a gente identifica logo cedo, né, a gente tem como sair. Mas se a gente não identifica, ele pode levar ao usuário, ao paciente, a cometer o suicídio. Entendi. E aí, eu queria trazer alguns exemplos de situações sociais, né, que o indivíduo ele vivencia no decorrer da sua vida e que isso, eu queria saber de você se isso também pode vir acarretar não só a depressão, mas como também a chegar às ideias suicidas. Uma Certo. delas seria a morte de pessoas queridas, né? O vivenciar o luto. Sim, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, não está preparada, né? Quando perde uma pessoa querida, é difícil, né? Para que você vá processar essa perca, vá trabalhar internamente essa perca, demora. Uhum. Demora 1, 2, 3 meses. Só que quando ele passa além do tempo, né? Tem gente que precisa de mais tempo. Mas a gente tem que observar se ele não está entrando no quadro de melancolia. E quando ele entra no quadro de melancolia, ele já está entrando no quadro voltado para a depressão. E, por exemplo, eu perdi minha mãe, o que será da minha vida? E eu começo a ter comportamento suicida. Então, não serve para nada. Eu não sirvo para nada, o que é Entendi. que eu vou fazer? Né? Começa a vir os pensamentos negativos. E ele pode entrar, sim, no quadro depressivo. Não são todas as pessoas. Tem pessoas que conseguem resolver, outras não. Outro, outro exemplo que eu gostaria de saber de você, o desemprego, problemas financeiros, né? O indivíduo, ele se vê aquela pessoa que mantém a casa, aquela pessoa que tem uma vida social organizada e, de repente, ele perde o seu trabalho, perde o seu emprego. Esse também seria um dos motivos que Sim. para encadear a depressão e, através dela, trazer também esses pensamentos suicidas? Sim, porque muitas pessoas que cometem suicida por conta de questões financeiras é porque ele é a característica da impulsividade. Ele vai pelo impulso, né? Acabou a minha vida, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer à minha família que eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou sustentar? Então ele entra num sofrimento emocional tão grande que ele prefere cometer o suicídio como se como culpado. Eu sou o culpado de tudo. E onde, na verdade, ele não é culpado de nada. Ele é só uma pessoa que está vivenciando uma situação social e que tudo tem solução. Tudo, tudo. Uma coisa que eu quero potencializar é que as pessoas que têm comportamento suicida, que tudo a gente pode modificar. É só a gente querer. Primeiro a gente tem que dar o primeiro passo. Situação financeira todo mundo passa. Né? Lógico que tem uns que passam mais, mas o ser humano ele é capaz de ressignificar, de construir algo novo. Né? A gente não precisa, porque eu durante toda a minha vida eu fui psicóloga e agora eu não posso ser, por exemplo. O que eu posso fazer? Poxa, se eu tenho um braço, perna, cabeça, o meu corpo está completo, eu posso criar algo, porque eu posso surgir em mim outras aptidões que vai fazer com que eu possa ter o rendimento necessário para a minha sobrevivência. E não retirar a minha vida por conta disso. Né? E muitas Entendi. pessoas terminam cometendo suicídio porque acham que não tem saída. E aí eles vão pela característica do impulso. Entendi.
nós abordamos, né, a perda do ente querido, nós também abordamos o Questão desemprego, financeira. né, a questão financeira, mas também tem um outro ponto que eu acho importante a gente também trazer aqui, seria o relacionamento amoroso, né? A ruptura do amor, né? O coração partido, né? Você perder seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, isso também pode vir a também caminhar para algo patológico. Sim, muitas pessoas chegam também a cometer porque acreditam que precisa ser trabalhada. E essas pessoas chegam a cometer suicídio. E precisa se fazer um trabalho, né, pessoal, para entender que você não precisa do outro para ser feliz. Você precisa de você. O outro é só um complemento, né? Ok, ok. Temos uma pergunta aqui, Luciana, da nossa Secretaria de Assistência Social, né? A SES pergunta o seguinte: como fazer quando uma pessoa ameaça a se suicidar, né? Tem essa ideia suicida. Então, primeira coisa é procurar um especialista. Tentar levá-lo a um especialista, a um psicólogo, a um psiquiatra. E não deixar ele sozinho em nenhum momento. Né? Porque quando ele tem ideação suicida, ele está no quadro depressivo. E o quadro depressivo ele pode ser tratado. Tanto com a psicoterapia como a medicamentoso, que é a psiquiatria. Esses dois andam encasados. Né? A gente não pode separar. Eu vou fazer só o tratamento de psicoterapia, que é com psicólogo. Não. Esse usuário ele precisa do apoio também da medicação. Para isso, é buscar profissionais. Mas ele não sai de casa. Busca um psicólogo que possa atender em casa, busca um psiquiatra que possa atendê-lo. Né? Ele precisa ser assistido. Né? Procura a rede, procura alguém especializado na área da saúde mental para que possa dar esse suporte, tá? E não deixar ele só, tá? Entendi. Por fim, né, para que a gente possa dar continuidade, só para terminar esse bloco, eu queria saber de você o seguinte: nós trouxemos lá no início o processo da homofobia, né, a perseguição, o preconceito, a violência contra a comunidade LGBTQIA+, né? Mas também entendemos que essas pessoas, né, essas pessoas que entram no processo de transição enquanto a sua sexualidade, elas também sofrem, né? Elas também sofrem por conta da não aceitação social, elas também sofrem por conta da não aceitação da família, e tudo isso elas absorvem como algo negativo e elas também começam a se ver como pessoas negativas, né? Porque a sociedade aponta, porque a sociedade recrimina, porque a sociedade persegue, tá? Então, esse indivíduo que vivencia um processo de perseguição por conta de gênero, tá? Esse indivíduo que tem uma construção de ideia enquanto o ser no mundo, o estar no mundo, mas que a sociedade não permite que ele viva isso, ele também pode desencadear um quadro de depressão e chegar ao suicídio? Pode, Marcos, porque na verdade ele quer a aceitação da sociedade, né? Mas para ele ter a aceitação da sociedade, primeiro ponto ele tem que se aceitar. Ele tem que entender que ele não precisa da sociedade para dizer qual é a identidade sexual dele, não. Né? Ele precisa entender, né? Se aceitar, se amar, né? Para que ele não entre no quadro depressivo. Porque às vezes o que acontece, como você mesmo diz, a família não aceita, poxa, meus pais não me aceitam, mas para meus pais me aceitar, primeiro eu tenho que me aceitar. Será que eu me aceito mesmo? Será que eu me reconheço como de orientação sexual de uma forma aceitável para mim?
né? Será que eu me vejo assim? Qual é o meu gênero que eu consigo me identificar, né? E se eu não tenho isso firme, bem trabalhado, qualquer situações, fatores precipitantes, ele pode desencadear um comportamento suicida, entendeu? Ok, Lu. Ok. Ok, Marcos. Então, nossa próxima pergunta, tá? Tá tudo bem, Lu? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Marcos. Nossa, acho que seja um tema delicado, né? Um tema difícil de se trazer, até porque ele perpassa por sentimentos e emoções que são muito peculiares e importantes na sociedade, mas a gente precisa debater isso, mas não de uma forma pesada, né? Não de uma forma... A gente tem que trazer uma leveza, tem que procurar acessar aqueles que estão nos escutando de uma forma mais leve, né? E eu espero que a gente esteja conseguindo fazer isso. Dando Uhum. continuidade, teria uma outra pergunta. Lu, por que o indivíduo busca no suicídio, né, Hum. nas ideias suicidas, o caminho para resolver seus problemas? Por que isso acontece? Pois é, Mar. Por que essas pessoas buscam? Porque, na verdade, não existe uma causa única, né? Esses fatores de risco, ele potencializa através de um sofrimento emocional. Esse indivíduo, ele está sofrendo, né? Esse indivíduo está precisando de ajuda. Só que esse indivíduo, ele não consegue buscar dizer, né? Falar sobre aquilo que incomoda, né, sobre aquilo que faz com que ele vinha cometer ou que vinha ter essa ideação suicida. Muitas vezes esse indivíduo ele tenta falar para os pais de alguma forma. Eu digo pais porque todo ser humano tem uma família, né? Então Uhum. assim, primeiro social da nossa vida é a família. Então a gente não pode deixar separado. Então a gente quando diz assim, ele tenta falar para a família que está precisando e muitas vezes a família está tão preocupada com outros contextos, né? Porque a gente somos muito sobrecarregados, né? Para dar uma vida talvez favorável, que a gente esquece que aquele indivíduo ele só quer um olhar, ele só quer uma escuta, ele só quer um espaço de atenção, né? E esse espaço de atenção vai ajudar nesse momento de dizer assim, me ajuda, socorro, né? Por isso que o Setembro Amarelo surgiu, porque muitas pessoas não conseguia sair desse sofrimento. E o meio de dizer assim, olha, eu vou colocar um cartão amarelo para o meu pai lá na mesa, isso é sinal que eu estou com um pensamento de suicida. E Sim. muitos conseguiram, né? E aí, voltando ao que você me perguntou, o indivíduo nesse período, ele precisa ser olhado, ele precisa de um especialista que possa trabalhar esse transtorno, né? Que transtorno é esse? Depressão. Todo comportamento suicida, né, ele está relacionado à depressão. A depressão ela é o primeiro, né, que pode desencadear outros, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, outros que podem contribuir com esse comportamento suicida, certo? Ok. E aí, diante dessa sua fala, eu só quero dizer aos nossos ouvintes, né, que o CREAS é esse espaço de acolhimento, tá bom? Nós temos uma equipe muito profissional que pode estar acolhendo seu sofrimento, pode estar acolhendo a tua escuta, certo? Através de uma escuta qualificada. Não é papel do CREAS realizar os atendimentos, né, seja ele de tratamento ou seja ele de acompanhamento, mas a gente pode estar ouvindo o sofrimento do usuário e buscando encaminhar aos serviços do município que vai estar tratando, sim, desse processo. E aí, Exato. o CAPS Infantil, desculpa, o CAPS Infantil aqui em Camaragibe, ele vai estar trabalhando com crianças e adolescentes, e o CAPS Transtorno
Casa da Primavera vai estar trabalhando com adultos, né? Além dos ambulatórios de psicologia do nosso município, que também são nossos parceiros, né? Por isso que lá no início do nosso texto eu trago sobre a rede. É importante esse trabalho da rede. É importante que os serviços que fazem parte dessa rede, eles possam estar dialogando, eles possam estar interligados, né, em prol a ajudar os munícipes de nossa cidade. Tá bom? Então, sintam-se acolhidos pelo CREAS Flor Camará, né? Esse é seu espaço, esse é o espaço que você vai trazer toda a sua necessidade, a sua vontade, e a gente vai estar trabalhando para ajudar vocês. Marquinhos, só te interrompendo, também lembrar do CAPS-AD, né, Marcos? Porque o usuário de dependência química, ele também tem ideação suicida. Então, tentar buscar, né, pelo seu plano de saúde, né, psicólogo e psiquiatra, tá? São profissionais fundamentais nesse combate ao comportamento suicida, tá? Não esquecer. Tá certo? Isso. E eu queria também deixar um pouquinho na mente de vocês que depressão não é brincadeira, tá? Se a depressão ela não for tratada, ela pode causar prejuízo. E um dos prejuízos é o comportamento suicida. Certo? Ok, Marcos. É isso aí. Luciana, quero agradecer mais uma vez por você estar conosco, tá? Agradecer a todos que permaneceram conosco até esse momento, né? Em especial a Geraldo Honório de Farias, né? Rita Maria, Daniele Rodrigues, Amília Liz, da coordenação do CRAS 1, né? Coordenadora do CRAS 1, Débora, que mandou a sua pergunta, espero que a gente tenha voltei, porque, né, tecnologia é isso. Luciana travou também. Luciana voltou? Voltei. Marquinho, a gente não pode deixar de lembrar que a próxima semana a gente vai continuar com esse assunto, né? Certo. Deixa eu só agradecer aos participantes, que aí você finaliza, né? Lembrando, trazendo essa lembrança. Eu parei agradecendo a Céias Camaragibe, Carol também, Cessa e Mariliane Fernandes, tá bom? Então, muito obrigado a vocês por estarem conosco. E aí, a lembrança. Também, Rô Rodrigues, muito obrigado aí pela participação. E agradeço por vários coraçõezinhos que apareceram aqui na nossa tela, né? Espero que o nosso trabalho tenha sido proveitoso para vocês. É feito com muito carinho, né? Muita dedicação e profissionalismo da equipe do CREAS, do Camará. E aí eu quero convidar vocês, mais uma vez, essa é a nossa primeira live do mês de setembro, né? O assunto não para por aqui. Falar de suicídio é algo muito importante, como eu falei desde o início, e caro para a sociedade. E aí vamos dar continuidade, sim, temos muita coisa para se falar, e próxima semana estaremos juntos. Não é isso, Luciana? Próxima semana, próxima sexta-feira, estaremos juntos aqui com vocês para continuar o nosso segundo momento sobre suicídio, CREAS, um dos mecanismos de prevenção ao suicídio, tá? Luciana, mais uma vez, muito obrigado. A sua internet está travando. Vocês pela companhia e por estarem conosco nesse momento, tá bom? Muito, muito, muito obrigado e um beijo.